Abrimos, André, a palavra toda sua. 8 horas. Então vamos iniciar oficialmente a nossa última live do ano, né, da Confraria Psicanalizando no Divã. Para aqueles que ainda não conhecem, essa confraria ela é formada por 6 pessoas e nós já estamos juntos há praticamente 5 anos, mas a confraria oficialmente ela foi criada vai fazer 3 anos agora. Então hoje é especial porque nós nos reunimos semanalmente o ano inteiro, nessa quarta-feira, às 20 horas, e é o ambiente onde nós discutimos sobre casos clínicos, nós temos discutimos sobre livros, sobre teorias, então é um momento muito importante da confraria. E hoje a gente decidiu fechar o ano com essa live. E é uma live polêmica, né? Porque, como nós começamos a conversar um pouco antes, eu odeio o final do ano, o fim do ano. Então é um ponto para que a gente possa entender. Mas antes de nós chegarmos aos fogos, né, às comemorações do final do ano, eu queria convidar vocês para a gente voltar um pouquinho no tempo. Para a gente voltar, talvez lá atrás, quando nós nascemos. Nós ainda estamos saindo do útero materno. É muito interessante, porque tudo passa pela nossa estrutura encefálica. Né? Tudo passa pela nossa cabeça, pela nossa percepção. E quando nós nascemos ainda em transformação. Diferente de muitas outras espécies que já nasce, já começa a andar, já vai em busca do alimento, que é a amamentação, já consegue sair do ambiente, nós não. Então nós nascemos incompletos, tanto que nós demoramos para enxergar, nós demoramos dias, semanas para conseguir ouvir, para conseguir ter a percepção do ambiente, entender quem é quem naquele ambiente, mas nós já nascemos, desde a vida intrauterina, nós já temos uma formação em uma área especial do nosso encéfalo, que hoje se fala muito como área límbica, ou sistema de papéis, que foi um grande fisiologista do século passado, onde existem algumas estruturas, como por exemplo o tálamo, o hipotálamo, a amígdala, o corpo mamilar. Então existem outras estruturas que para a gente agora não vai ter importância, mas em particular, 2 estruturas muito pequenas, que nós temos na base do nosso encéfalo, chamada de tálamo e hipotálamo, elas fazem muita diferença para a gente conseguir chegar ao final do ano e entender uma das questões da nossa live. A amígdala cerebral e também o hipotálamo, principalmente a amígdala, ela se torna responsável por uma sensação, que é uma sensação obviamente fisiológica no início, por exemplo, quando nós nascemos e desejamos o leite materno, porque as minhas células precisam de energia, elas demandam energia, então, como eu não falo, como eu não sei pedir, eu grito, eu choro. E aí, a pessoa que me acolhe, a minha mãe ou a cuidadora, ela me dá o seio. Com o passar do tempo, essa amígdala, e conectada principalmente ao hipotálamo, não é apenas o hipotálamo, porque o sistema nervoso é todo conectado. Tem inúmeras estruturas associadas aos aspectos emocionais. A gente viu muito agora, né, com a Divertidamente, toda essa parte dos desenhos. Mas é muito interessante, porque a amígdala, ela nos causa uma coisa chamada medo. Isso é tão real que as pessoas que têm lesões amigdalares, as pessoas que tiram essa estrutura, ou em experimentos laboratoriais, os animais perdem o medo. E o medo, ele é tão interessante, ele faz parte da nossa vida desde cedo. E talvez a gente nem lembre, mas pode ser que a minha mãe tenha me deixado, por exemplo, no berço. Chegou o horário da minha alimentação, eu senti vontade de me alimentar, porque eu precisava, e a minha mãe talvez estivesse conversando na vizinha e não me atendeu quando eu chamei. Essa amígdala, ela me faz gritar, ela me faz chorar com uma força muito grande. E se eu não sou atendido pela minha mãe, eu começo a desenvolver um outro sentimento que está muito conectado com esse sentimento de medo, que é a raiva. Então, a criança, o bebê, ele sente raiva. E aí, quando a mãe chega para amamentar, é muito comum, talvez você já tenha visto, às vezes a criancinha ainda está começando a nascer a unha, ela pega a mãe, ela segura a pele da mãe, chega inclusive a machucar. Fora que ela muitas vezes mama de uma forma muito agressiva, mas isso é a raiva. E nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo do primeiro ano de vida, do segundo ano de vida, e a gente vai vivendo, convivendo com medos. Medo, por exemplo, do escuro, medo de ser deixado para trás, medo de ir para uma escola nova, medos.
E normalmente, quando a gente não consegue trabalhar o medo, a gente sente raiva. E a raiva ela pode ser transferida como reações, por exemplo, fisiológicas. Muitas vezes eu mudo a expressão do meu rosto, eu tenho diarreia, eu tenho dores, e muitas vezes eu me torno violento. Então, são pessoas que conseguem sentir medo e transformar esse medo em raiva. A gente observa muito em crianças. Crianças de 5, 6, 7 e 50 anos. Tem algumas crianças também de 50, de 60 anos que continuam tendo exatamente esse comportamento. Só que como a gente começa a desenvolver uma área para que nós possamos nos tornar um pouco mais adultos, da adolescência para frente, nós não podemos mais expressar uma raiva toda vez que eu sinto medo. Então, o que acontece conosco? Nós começamos a nos angustiar. Então, a angústia, ela vem desse processo. E é uma angústia de quê? Qual que é o medo maior que nós temos? O medo maior, lá da minha infância, de bebezinho de meses, de 1 ano, de 2 anos, é o medo de perder. O medo de perder. E o que significa perder? Perder é você chegar ao fim. Então, é você não ter, por exemplo, a pessoa que vai te amamentar. Eu perdi. É perder o cachorrinho, o seu pet, o seu gatinho. É perder, talvez por morte, ou porque ele fugiu. É o medo de perder alguma coisa. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa no fim. E nós todos somos finitos. Então, é muito comum, todas as vezes que vocês perguntarem para alguém de que você tem medo, qual é o seu medo, observem que de alguma forma a pessoa vai criar uma história para te explicar, mas ela vai chegar a uma palavra, ao fim. Nós, humanos, não estamos preparados para o fim. E é tão interessante isso, que situações muito corriqueiras, muito comuns, como, por exemplo, festas de criança, é comum, extremamente comum. Eu lembro, na minha época, minha mãe sempre fazia um bolinho, chamava os vizinhos, e aí a gente brincava, corria ao redor da casa, e aí chegava um momento que alguém chamava para a gente cantar o parabéns, e apagar a vela. E nessa hora, criava uma angústia nas crianças. E a gente não ia. Enquanto o aniversariante não chegasse, enquanto todas as crianças não ficassem ao redor do bolo, a gente não apagava a vela e a festa não acabava. Porque depois que a vela fosse apagada, o bolo seria partido, distribuído e o aniversário tinha acabado. Então a gente tem medo do fim. A gente tem medo, por exemplo, eu convivo com estudantes universitários. Então nas últimas décadas, eu participei de muitas formaturas. E é legal porque a gente vê o estudante no início do curso, já começando a fazer um preparativo para... eu quero formar porque eu quero uma festa, eu quero em tal local, vai ser um baile maravilhoso. E eles começam a juntar dinheiro, eles começam a fazer tudo isso. E é interessante porque é uma alegria visível. É uma alegria aparente que todos querem formar. Só que quando chega o baile, olha que coisa interessante para a gente pensar. Quando chega o baile de formatura, o que eu mais vejo no baile são pessoas que, ao invés de aproveitar a festa sóbria, ao invés de aproveitar a festa dos amigos, divertir, pular, eles precisam beber. E por que eles precisam beber? Porque o álcool, ele é um elemento químico, muito inclusive parecido com a maconha, que tem alguns elementos que inibem essa área e vários receptores dessa área, que é a área que causa medo. Então, se eu não tenho medo do fim do meu curso, porque amanhã acabou o baile, eu tenho que ir para o mercado de trabalho. Será que eu terei mercado de trabalho? Será que eu serei bem aceito? Será que o que eu aprendi é suficiente? Então, é interessante que a maior parte, eu não posso falar por todos, mas a maior parte das pessoas que estão formando, elas chegam no dia seguinte entorpecidas. Muitas vezes pelo álcool, por diferentes bebidas, porque o álcool é um depressor de áreas do sistema límbico, e com isso eu não tenho angústia. Eu vou passar uma noite eufórica, alegre, até que o álcool tenha um efeito rebote, né, que depois, infelizmente, a gente quase apaga até a memória, mas ele tem inicialmente um efeito de relaxamento, porque o álcool ele tem esse papel. E acontece a mesma coisa com a maconha, acontece a mesma coisa com outros fármacos. Então a pergunta é,
por que beber? Não me responda que é porque eu gosto. Ah, eu adoro a bebida que eles estão servindo. Porque quando a gente gosta, a gente prova, a gente repete e a gente até abusa um pouquinho, mas é só. Eu adoro, por exemplo, comida japonesa, apesar do preço ser muito alto, mas quando eu vou ao restaurante, eu não como a ponto de ter uma êmese, de vomitar, de sair de lá assim carregado, porque eu passei mal de tanto me alimentar. Então existem situações por trás dos atos. E às vezes a gente não percebe, mas quem está ali feliz, formando, está angustiado. E a gente não consegue perceber isso porque não pode. Você imagina, eu estou no baile da minha formatura, eu não posso estar angustiado. Mas existe um medo embutido mesmo naquela alegria, mesmo naquelas danças, na euforia, há um medo. Então, quando a gente chega ao fim, por exemplo, é muito comum a gente ter medo com o processo do envelhecimento, é muito comum a gente ter medo com o fim da escola, do jardim, o fim do emprego, o fim. Nós nos aproximamos do fim, e o fim nos traz medo. E aí a gente chega no final do ano. O final do ano, na minha percepção, ele nada mais é do que o fim de um ano. E quando a gente chega ao fim de um ano, por mais que você possa criar uma expectativa de, poxa, em 2025 eu quero fazer tal coisa, eu vou me planejar, mas você tenha consciência, ainda que escondida, de que você perdeu um ano da sua vida. E você tem medo do que vem em 2025 ou nos anos seguintes, porque nós não controlamos a nossa vida. Eu não sei se eu estarei vivo ano que vem. Eu não sei se as pessoas que eu amo estarão vivas no ano que vem. Eu não sei se eu terei o meu emprego, eu não sei de nada. Nós fazemos planejamentos, mas nós não controlamos a nossa vida. Então, o final do ano, em algumas situações, por mais que a gente divirta, por mais que a gente compartilhe com a família, por mais que a gente abrace as pessoas, mas para algumas pessoas, essa força ou esse movimento de perda, medo do fim, ele vem mais forte. E aí, nesse momento, mesmo feliz, mesmo abraçando, se você filmar a pessoa, observar, ela está levemente angustiada. Ela está levemente quieta num canto, porque angústia é medo do desconhecido do futuro. Não tem nem como explicar angústia. Angústia é uma palavra que é difícil definir. Como que eu vou explicar o medo que eu tenho de uma coisa que eu não sei o que é? É o meu futuro. Então, a minha percepção do final do ano é muito essa questão do medo do fim de tudo. E é tão interessante isso, já terminando, vou passar para vocês para a gente começar a discutir, é interessante isso que eu tenho uma analisanda hoje que ela detesta o final do ano. Ela mesmo diz, olha, eu sei, você sabe que está chegando o final do ano e eu vou ficando angustiada. Ela não gosta do final do ano. E tem toda uma lógica, toda uma explicação. Nós somos seres singulares. A gente tem que entender muito isso, inclusive no contexto psicanalítico. Eu não posso... aqui nós não temos, de forma alguma, a pretensão de dar resposta para vocês porque eu odeio o final do ano. Não, de forma alguma. Aqui a gente vai trazer elementos que muitas vezes vocês podem concordar, vocês podem aceitar e se enxergar neles ou não. E está tudo certo, não há problema algum. Mas além dessa analisando, eu tenho um outro analisando, que uma vez ele me fez uma pergunta. Ele perguntou assim, eu não entendo por que eu procrastino tanto. E o que é procrastinar? É você não chegar ao fim. Olha que coisa fantástica. Procrastinar é você se planejar para fazer determinada coisa, mas você sempre vai colocar algo na frente. E aí aquilo que precisa ser terminado, por alguma razão que eu desconheço, não vai ser terminado. E isso é uma coisa que a gente faz. Gente, olha o domingo à noite. Hoje nem tanto, porque hoje a gente tem a internet, a gente trabalha. Quando eu era criança, nós não tínhamos tantos canais na TV aberta, né? Só existia TV aberta. Então, quando chegava o final do ano, quando chegava o final da semana, o domingo, era uma coisa angustiante, porque tinha o tal dos Trapalhões, aí tinha lá o Fantástico, né, que existe até hoje, quando era Globo, tinha o Silvio Santos no outro canal, e aquelas músicas, e aquela propaganda na TV, causava uma coisa que era indescritível.
era um vazio, uma coisa assim, eu não posso dormir, porque se eu dormir vai chegar segunda-feira. Então, eu tinha vontade de pular o domingo, como às vezes a gente tem vontade de pular o dia 31, para não vivenciar esse fim, essa mudança. E aí, tudo que era possível fazer para atrasar o domingo, a gente fazia. Você enrolava, você saía para a rua, você não queria voltar para casa, a mãe tinha que buscar, às vezes até xingando. Mas por quê? A gente precisava enrolar, procrastinar. A gente precisava estender o medo do fim do domingo. Então, talvez uma das contribuições para a gente pensar aqui é que nós temos medo do fim do ano. Por mais que a gente esteja feliz, por mais que a gente se divirta entre familiares, amigos, mas a gente tem essa angústia. E às vezes, quando a gente bebe, a gente está bebendo exatamente para diminuir essa angústia. Porque ao beber, o meu medo reduz. Ao beber, eu fico menos angustiado e eu passo melhor esse processo. E pior, eu não bebo, tá? Então eu tenho que passar sóbrio. Alguém gostaria de complementar essa... Vou aproveitar a parte aroma, é a Patrícia, é uma aromaterapeuta. Obrigado Que legal. por estar com a gente, é uma amiga. Ela falou, a musiquinha do Fantástico parecia que acabava com a vida. Era horrível, gente, era desesperador. É indescritível, tinha uma sensação... O mais interessante sobre Eu Odeio o Ano Novo, né? Eu queria falar muito do simbólico, mas antes de falar do simbólico, eu queria complementar uma fala do André, muito importante, né? Vocês sabem dos refrigerantes, bebidas e isso, aquilo, outro, quais as que não é que não tem venda, mas qual que tem a menor venda? Vocês têm, por curiosidade, vocês sabem? Refrigerante? Se é refrigerante, se é uísque, se é cerveja, se é suco de fruta. Qual que é o que tem menor venda? Curiosamente, a cerveja sem álcool. Faz sentido, né? E aí, eu vou de encontro com o que o André falou, né? Eu gosto de cerveja. Você gosta de cerveja ou gosta do álcool? Né? Porque se você gosta de cerveja, nada te impede de não tomar com álcool. Né? Ela é tão amarga quanto, ela tem os mesmos sabores, ela só não tem o aditivo do álcool. Né? E, na verdade, quando a pessoa não percebe que, na verdade, o gosto pela bebida não é pela bebida em si, né? Mas pelo que ela faz com o sistema límbico dela. Né? Ela se torna mais corajosa, ela se torna mais solta, ela se torna mais agradável para o outro, que é o que ela precisa. Né? Então, na verdade, quando a gente está embotado do álcool, o outro não vê eu com problema. Né? O outro não vê eu com as minhas angústias, não me vê com os meus medos. Né? Tá vendo eu solto, desinibido, indo. Né? E aí tem algumas pessoas que acabam passando desse limite do límbico e aí vai para o outro lado, né? Ela vai para o lado depressivo, para o lado, né? Porque infelizmente o álcool ele afeta, né, o nosso sistema límbico e a nossa moral, né? E aí então a gente tipo fica sem limites. E aí na verdade o maior vício no álcool não é no álcool. Não é na substância álcool, né? É no vício no que ele proporciona, no sistema límbico, no nosso sistema emocional e no nosso sistema psíquico. O vício químico é o menor. Né? Como todo adicto sabe, a não serem drogas muito pesadas, né? Se você não tem um suporte emocional e psíquico para o seu vício, é muito fácil você sair dele. Né? Então, eu só queria complementar isso porque eu acho muito interessante isso da bebida, né? Eu vou beber ao final do ano, eu vou beber no meu aniversário, eu vou beber, né? O motivo pelo qual você está bebendo é porque você gosta da bebida ou pelo que a bebida proporciona você ser, né?
Eu acho que fica aí uma pergunta, né, para se pensar, né? Porque talvez a gente fale isso numa outra live, que eu acho que é muito interessante isso. Agora, o simbólico não é só no Ano Novo, né? Eu odeio o Ano Novo. Por que a gente quis falar eu odeio o Ano Novo? Porque tem muita gente que odeia o Ano Novo, né? E aqui mesmo a gente conversou no começo, quem gosta, quem não gosta. Tá, né? E esse sentimento pelo Ano Novo, que está relacionado sim com o fim das coisas, né? Mas tem gente que não tem só medo do fim, André. Tem gente que tem medo do começo. Se eu terminar, eu preciso começar de novo. Será que eu quero? Né? Exatamente. O que vem depois. Né? E aí, o simbólico está onde? Está no quê? 31, primeiro. O Sol continua numa velocidade incrível na galáxia. Né? O nosso planeta continua girando a 1.200 km por hora no eixo dele. Tá tudo, o mar continua ali, seguindo as marés pelo magnetismo lunar. Tudo ali continua do mesmo jeito. Né? Mas para nós, não. A antropologia, né? Quem estudou um pouquinho de filosofia e sabe que não dá para estudar filosofia sem estudar antropologia. Na antropologia, a gente sabe a importância do começo e do fim dos ciclos. E é importante não só para nós, mas para vários animais da natureza. Né? Então, nós fomos condicionados a ciclos. Quando a gente nasce, a primeira percepção de angústia, e aí sim eu concordo com você, do medo, é a morte. É o fim. Né? Então, tudo que envolve começo, meio e fim é angustiante. Né? E aí o medo, a raiva pelo final do ano, ela talvez esteja ligada a essa angústia do fim e a angústia do começar de novo. Né? O que eu tenho para começar de novo? Né? Se eu tenho para começar de novo? E aí começam essas angústias mais profundas. Mas por que então que a gente traz essas coisas? Né? Por que não podia, já que é uma data comemorativa, por que eu não posso falar, não, vai ser melhor, como todo mundo? Né? A maioria das pessoas falam, ano que vem eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou comprar meu carro, eu vou mudar de emprego, eu vou, né? Tá todo coaching da vida lá, né? Você tá numa fase coaching lá no final do ano. Todo mundo entra numa fase coaching. E algumas pessoas não. Por quê? Eu acho que as pessoas... eu nem vou me estender muito, porque eu acho que é um assunto que a gente deve explorar muito. Eu gosto muito de falar do limão. Né? Quando as pessoas... Eu peço para as pessoas fecharem o olho e imaginar cortar o limão, né? E aí a pessoa vai, imagina cortando, sentindo o sabor do limão, e às vezes você sente até o azedo, né? A sensação do limão. Por que você conseguiu essa sensação? E aí, para explicar o porquê, eu falo de uma outra coisa ao contrário. Às vezes eu falo para os meus analisandos falarem para mim o que é um própolis. Aí a pessoa fala, não sei, é bom, é ruim, tem gosto de quê? Que tipo de sensação você sente? A pessoa para e ela não consegue te responder. Por que ela não consegue te responder? Porque nós só somos capazes de responder, de sentir, não é nem de responder, nós só somos capazes de sentir, de ter uma opinião, de falar sobre algo ou de sentir algo se já passamos por isso. O própolis é algo que você não conhece. Então você não sabe se ele é bom, se é ruim, se ele dói, se ele é ardido, né? Se ele machuca, se ele é escuro, claro. Como você não tem nenhuma noção do que é isso, você não sente absolutamente nada a respeito disso. Só que isso nos dá um recado muito importante. E tudo que eu sinto hoje, eu tive um registro no passado. Se eu amo hoje é porque eu já amei. Se eu sinto raiva é porque eu já senti raiva. Se eu odeio é porque eu já odiei.
Se eu sinto rancor, é porque eu já senti rancor. Então a gente tem esses primeiros registros, que vem desde lá da barriga da nossa mãe, as nossas faltas, as nossas angústias e tudo mais. Bom, por que eu estou falando disso, né? O que isso tem a ver com eu odeio o Ano Novo? Porque esse reconhecimento do eu odeio o Ano Novo, ele tem uma trajetória para você chegar naquele eu odeio o Ano Novo. E essa trajetória, às vezes você nem conhece direito. Mas o registro ficou. Né? O que é um trauma? Né? No alemão, ele quer dizer circunstância forte. Ele seria uma tradução mais próxima. Olha só, circunstância forte. Né? No francês é impacto profundo. Né? Então a gente tem lá... O que é isso? Não é que quando eu tomo limão, eu vou lembrar da minha sensação mais próxima de quando eu tive a experiência do limão. Eu vou lembrar da mais profunda, da que teve mais impacto. E aí o Ano Novo vai me trazer isso. Talvez as minhas alegrias e as minhas expectativas mais profundas, mais impactantes, os meus desejos, ou as minhas dores e os meus impactos mais profundos. Então, quando alguém fala eu odeio o Ano Novo, ela precisa saber onde que ela buscou esse ódio. Qual foi a trajetória desse ódio. Essa sua fala foi, desculpa até pular essa sua fala foi perfeita, porque quando a gente fala daquela estrutura límbica, não tem como ela existir sem a memória. Então, não tem como a gente sentir medo se você não sabe por que sentir medo. Então você tem que viver esse trauma, essa primeira situação ruim, para que você tenha medo dela se repetir. E isso, como ela fica na nossa memória, na nossa estrutura neurológica, obviamente, a gente muitas vezes atravessa décadas com esse medo. E é por isso que a gente carrega há décadas uma angústia. Não necessariamente no final do ano. E aí você veio trazendo exatamente a história do álcool. Ou seja, eu bebo, minimizo essa minha angústia e eu atravesso. Só que eu tenho que beber de novo, porque amanhã tem um novo obstáculo. Seja o início, seja o fim. Aí eu bebo de novo. Mas aí depois de amanhã, eu tenho que beber de novo. E aí a gente tem as consequências, porque daqui a pouco, inclusive, não consegue mais fazer o efeito que se fazia antes, né, de aumentar dopamina, serotonina, aí, que o álcool age no sistema GABA. A gente acaba entrando numa coisa mais profunda do que eu odeio o Ano Novo. Porque olha só, o Ano Novo está simbolizando lá que o meu ano, né? E aí a minha percepção do meu ano, né? A minha percepção do meu ano é assim, graças a Deus que acabou, né? Ou o ano que vem vai ser melhor, mesmo que ele tenha sido bom, né? É sempre uma expectativa de algo melhor, né? Graças a Deus que acabou. Nossa, não vi a hora de acabar isso. E aí vem aquele novo começo, tudo de novo, né? Mas olha só, essa angústia depressiva ou alegre que a gente tem no final do ano, que é a nossa válvula de escape de simbólica, né? Ela nos permite respirar, seja para o bom ou para o ruim, né? Esse simbólico vira assim, acabou tudo que estava de ruim, né? Ou agora só vai vir o que é bom, né? Não, agora que eu plantei, esse ano que vem eu colho, né? Esse respiro e esse gás que a gente deposita no Ano Novo, seja para o bom ou para o mal, ele nos permite essa respiração. É onde eu falo que se a gente não tem esse simbólico, o dormir e acordar se torna esse simbólico. E aí o dia pode ser pesado para mim, né? Ou ele pode ser um novo começo. Só que daí quando a gente fala de uma estrutura de dia, a gente começa a entrar em processos muito mais profundos de depressão, de angústia. Então, você percebe que quando a gente coloca um simbólico de aniversário, ou de final de ano, ou de faculdade, é um fim, mas é um fim que me dá o direito de respirar para começar de novo. Mesmo
sendo bom ou ruim. Porque mesmo se você perceber, a estrutura do bom e do ruim no final do ano, basicamente é a mesma. É ruim, acabou, graças a Deus. Foi bom, vai ser melhor o ano que vem. É sempre uma renovação, mesmo que seja ruim ou bom a sua interpretação daquele ano novo. Então, eu queria deixar muito disso do eu odeio ano novo, que na verdade tanto faz se você odeia ou ama o ano novo. O que importa, na verdade, é o simbolismo dele para você. Vai acabar o seu sofrimento ou você vai ser recompensado pelas suas alegrias? Legal. O ciclo. Legal. Posso só deixar uma frase para vocês pensarem depois? Por que a gente sempre fala sextou e ninguém nunca fala domingou? Porque o sextou é só o dia de trabalho num país, por exemplo, com regras, né, trabalhistas. Ou seja, eu parei de trabalhar, mas eu ainda tenho sábado. Mas ninguém comemora o domingo. Ninguém fala domingou. Só para a gente pensar. Estava pensando aqui, né, Roger? Eu amei o que você falou, assim, porque eu vejo dessa forma e eu imagino que esse seja o símbolo da grande maioria que gosta das festas de final de ano. Opa, se não tá bom, calma aí que vai recomeçar, vai dar um reset. Você tem essa chance de fazer isso de novo, né? Tem férias, ou esse simbolismo mesmo do recomeçar. Tá, não tava bom, joga pra lá, começa tudo de novo do zero. Embora a gente saiba que não é bem assim que funciona. Mas e se estiver funcionando para algumas pessoas? Tá tudo bem, né? Se funcionar para a maioria. Esse recomeço, bora lá. Mas o André falou sobre angústia, e eu aprendi há um tempo que a angústia é o nome que a gente dá para a dor que nós sentimos e não sabemos de onde vem. Então a gente se sente angustiado, não tem nome, não sei de onde vem, se é físico, se é emocional, só sei que eu sinto, mas eu não sei a gênese. Então, para tudo isso a gente dá o nome de angústia, né? Então, a angústia de um recomeço é um medo mesmo do que está vindo. Não conheço, né? Eu não sei o que vai acontecer. Mas a gente estava falando mais cedo sobre esses novos ciclos, né? Esse novo ano, né, Roger? Você falou o novo ano. O novo ano pode ser um novo aniversário, né? Como você falou, pode ser a virada do ano mesmo, pode ser um dia para o outro, né? É tudo a questão do nosso individual mesmo, da nossa percepção individual. Quando você está dentro de um ano, né? O ano já começou, já engrenou, tá rodando a engrenagem. Eu tô dentro, eu tô segura. E aí parece que quando vai virar o ano, você vai sair dessa engrenagem que está girando e ela vai parar, né? Então, como é que funciona? Como é que funciona para vocês, né, que estão ouvindo? Como é que funciona para você, né? Você se sente seguro quando já está dentro do ano, ele já começou e ele já te deu ali uma perspectiva de como vai ser, te traz um conforto, né? Ou não, essa angústia se renova todos os dias ou todos os meses, né? Tem muito a ver também com as nossas atividades. O André falou, né? Ninguém fala sextou, falam sextou, mas não falam domingo. Para quem trabalha CLT de segunda a sexta, faz sentido. Eu trabalhei muito tempo sem rotina. Então, para mim, às vezes eu não sabia quando era feriado. Eu não sabia quando era sábado, quando era quarta-feira. Eu tinha que perguntar. Muitas vezes eu perguntei que dia de semana é hoje. Porque não tinha essa rotina. Então, o domingo, talvez, me gerou angústia na minha adolescência ali, que eu já tinha ido para escola, comecei a estudar. Mas depois, na fase jovem ali, adulta, já não fazia mais sentido, pela falta de rotina. Então, a segunda e sexta não me pertenciam. Sábado e domingo, muito raramente. Então, era um outro ciclo. Aí eram outras angústias. Mas eu acho que a gente falou, né, sobre os rituais de transição. Então, eu vejo a virada do ano, né, o ano novo, como um ritual de transição mesmo de renovação, assim. Vai ser novo. Vou ter chances de começar tudo de novo. Para alguns. É um ritual positivo. E aí também o lado negativo é o que eu não fiz, que se passaram
365 dias e eu deixei pendente. Então, existe também uma pressa de final de ano, né, nessas últimas semanas. O que eu não fiz, que eu preciso fazer agora nesses últimos dias? Aquela dívida comigo mesma, né? Não é com o outro, é comigo. O que eu queria para mim, eu não fiz. Esses dias alguém me trouxe uma situação que a pessoa não tinha namorado o ano inteiro e aí se cadastrou num aplicativo aí de namoro porque eu tenho tantos dias para arrumar um namorado. Eu achei tão interessante, porque isso pode entrar na lista, né, do coisas para fazer, né? Sei lá, quantos dias antes da virada do ano a pessoa faz lá o seu planos para o ano que vem, né? Ir para academia, fazer uma dieta, começar um curso de idioma, ler tantos livros, arrumar um namorado. E aí, deu um check nesse ponto? Não dei. Então eu vou correr agora, né? Não sei, será que isso seria uma procrastinação? Também conseguir alcançar esses objetivos, né? Deixar isso para a última hora? Um perfeccionismo? Não consegui do jeito que eu queria, não foi perfeito do jeito que eu achei, então deixa para lá? Deixa eu de lado e ir para a última hora? Tem muitos pontos, né? Interessante. Gente, vocês falaram coisas tão fantásticas, eu acho que ficou tão claro, assim, me surpreendeu, embora eu já espero um nível alto de vocês mesmo, mas me surpreendi, achei fantástico as analogias, ficou muito claro mesmo. E referente à perda, à dor, nossa, a dor de cada um é tão única, né, é tão difícil de entender, mas uma coisa é certa, né, todo mundo tem lá a sua dor e acaba virando como um luto, que a gente comentou também, né, e a dor do luto é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Ela não representa só a morte de alguém, mas qualquer tipo de perda. E se na sua cabeça a sua retrospectiva de 2024, por exemplo, ela foi ruim, você vai sentir esse vazio, essa ausência das coisas que não aconteceram, que deram errado, e a dor gera essa sensação de luto. E no contraponto, né, da balança ali tem o quê? A esperança. Então tem essa angústia do não vivido, do término, do medo, da perda, mas tem também o motivo, posso recomeçar, né? Então a esperança é que nos move, os sonhos, as perspectivas, nos impulsiona também, né? E dentro da psicanálise a gente chama de pulsão de vida, também é importante, também é necessário, né, para fazer ali um equilíbrio nesses sentimentos que a gente tem, que a gente é uma montanha-russa de sentimentos, né. Então, aproveitar a simbologia do ano novo também serve para esses novos projetos, porque tem gente que precisa, né, para ter essa renovação da esperança, para carregar a bateria e tentar começar de novo. Tem gente que não precisa, mas é de cada um. E essa diferença de sentimento de eu amo e eu odeio, cada um viveu. É o conteúdo de cada um, aquilo que cada um viveu, aquilo que está na memória, né, o que vem à tona nessa época do ano, nessa época especial, enfim. Não é por acaso, é conteúdo vivido mesmo, né, que se expressa de forma diferente, de intensidade diferente em cada um também. Mas ele representa esse balanço do que a gente fez, né? E os planos do que a gente vai fazer. E isso pode fazer em qualquer época do ano? Pode. Mas, como eu falei, tem gente que precisa, né, disso para recomeçar. E a análise pessoal é que vai ajudar a gente a se reconhecer onde é que a gente está nessa história toda e como a gente sente tudo isso, né? Na nossa intensidade. Muito legal. Posso pegar o gancho de algo que você falou com uma parte que a Paula trouxe? Uma das questões, é lógico que a palavra angústia quase que permeou a nossa conversa hoje, né? A angústia do fim. Esse talvez seja um dos nortes para o final do ano, para alguns sentimentos. Só que hoje, as pessoas que nasceram há 30 anos atrás, certamente viveram também essa angústia do final, porque a gente vem trazendo essa memória que o Roger comentou e a gente carrega essa memória ao longo da vida. Mas era uma memória nossa, então era uma experiência nossa com aqueles que estavam no nosso entorno. A geração que nasceu em 2000,
na década de 90 para frente, ela, além de tudo isso, ela agora vive com as redes sociais. E as redes sociais, elas lidam com uma fragilidade humana, psíquica, que a gente não faz ideia. Não é à toa que eu parei de acessar as redes sociais. Você sabe, hoje eu tive a maior dificuldade para entrar aqui no Instagram, mas está tudo certo. Mas as pessoas hoje, elas se preocupam mais com a vida do outro do que com a própria vida. E elas esquecem que 90% ou mais do que a gente tem nas redes sociais é fake, é falso. E se não é falso a infraestrutura que aparece, é falso o interior, a essência. Então eu nunca vou postar uma foto triste, eu nunca vou postar uma foto chorando. Eu sempre vou postar uma foto maquiado, com cabelo preparado, sorrindo. É aí que mora o perigo. Porque as pessoas que já estão num quadro de fragilidade, por exemplo, nesses finais de eventos, final do ano, final de formatura, final de, sei lá, os finais das nossas vidas. Essas pessoas, quando elas acessam e olham e se comparam com o outro que está expondo algo que não é real, isso tem um impacto muito grande se você não está preparado, se você não tem um equilíbrio psíquico para suportar isso. Então hoje a gente tem um adoecimento maior, uma angústia muito maior associado a essas comparações. E comparações sem sentido algum. Mas que é a rede interconectada entre todas as idades. O outro está feliz, o outro está se divertindo. Por que eu não consigo me divertir tanto assim? Por que eu não consigo estar no lugar do outro? Por que eu não sou o outro? Que é um pouco do que o Roger trouxe, inclusive antes da gente iniciar a nossa live. Eu acho muito válido a gente, talvez, terminar o assunto falando do término, né, das coisas. Já que a gente está falando, né, eu odeio o ano novo, o começo, o término das coisas. Você está angustiado porque vai terminar a live, Roger? Eu estou angustiado. Né? É verdade, nós temos mais ou menos uns 10 minutos para terminar. Já está dando angústia. O Gautier fala uma frase muito, muito interessante, que ele fala entre a recompensa e a falta, eu busco um troféu que ele pode não ser meu. O que isso quer dizer? Né? Entre a recompensa e a falta, eu busco um troféu que pode não ser meu. Nós sempre estamos atrás de sermos recompensados. E aí, esse final de ano é a recompensa daquele seu trabalho durante o ano. Né? E que, inconsciente ou conscientemente, você sabe se você vai ter uma boa ou uma má recompensa. Né? E aí você está angustiado se o ano que vem né, eu vou conseguir ser recompensado com esse troféu no final do outro ano. Né? Ou não, se eu vou ser recompensado no final desse. Só que quando a gente fala de começo e término, é impossível a gente não falar da falta. Por quê? Porque começou e terminou. E o que faltou? Né? Uhum. Nós estamos concentrados no que faltou. Esse ano não foi, mas o ano que vem, né? A gente está concentrado na falta. E não dá para se falar em falta sem falar em perdas. Né? Porque o que mais gera falta são as nossas perdas. Né? Lógico que existem outras faltas que não estão ligadas só à perda. Mas quase todas as faltas estão ligadas a algo que você perdeu, né? Ou a algo que você não teve. Né? Então, você sempre vai ser ali, ou você não teve ou você perdeu. E essa falta, ela é você vive um luto dela. Né? A psiquiatra Elizabeth Carros. Ross, eu tenho um livro dela, é uma... Kubler-Ross. Ela foi a psiquiatra que desenvolveu as 5 fases do luto, né? Sim, que
que eu ousadamente... Os livros dela são ótimos. Que eu ousadamente coloquei mais uma. Né? Eu acho que a psicanálise precisa de mais uma, né? Que é a negação, a raiva, a barganha... Que é negociação, sim. A depressão e a aceitação. Aceitação. Eu acho que entre a negação e a raiva existe uma outra fase que não se fala muito, que é a culpa. Sim. Eu acho que tinha que ter essa fase, sabe? Ali tem uma fase de culpa. Porque quando você perde, lógico que ela falou em relação ao luto, na morte. Mas mesmo na morte, né, quando o outro... O que eu poderia ter feito para impedir? Existe uma culpa ali. Né? Exatamente. E é isso que a gente vai sentir com todas as outras faltas. No final do ano, você se sente ou parabenizado com o troféu daquilo que você colheu, do que você fez, né? Ou culpado pelo que você não fez, né? Então, eu acho que o luto, para quem não conhece, por favor, pesquisem sobre as 5 fases do luto, não vai dar tempo de a gente falar sobre isso, mas o luto faz parte desse eu odeio o ano novo, né? Porque a gente está... É o luto do ano que passou, né? Acabou, morreu. Eu não posso fazer mais nada em relação a isso, né? Agora eu posso fazer no próximo ano, né? Você viu como é importante os rituais de transição que a Paula falou? Eu preciso começar a iniciar ciclos. Então eu vou colocar isso no o ano novo do Roger, que é quando eu faço aniversário. E o troféu que o Gautier fala é o diploma da faculdade. Né? Você faz a faculdade, mas será que você estaria feliz se você não tivesse um diploma? Alguém falando, você está pronto, te desse a chancela ali de que você está pronto. Né? Mesmo que você não se sinta pronto. Tá? Mas alguém está falando que eu estou. Né? Então, a gente... o Gautier, quando ele fala disso, ele fala desses contratos. Eu acho que não dá para falar dessa angústia que a gente sente do ano, sem falar do simbólico, que esse simbólico somos nós que damos o valor desse simbolismo. Ele existe lá, ano novo. Né? Ano novo é para todo mundo. Mas o que ele representa para mim é o meu simbólico que vai determinar, aliás, que eu vou determinar pela minha trajetória. É o meu, é só meu, não é de mais ninguém. Mesmo que seja parecido com o outro, as minhas expectativas, as minhas falências, é meu. O simbólico de representação, ele é exclusivamente meu. E não dá para falar isso sem falar de perda, de luto, de dor, de angústia, né? E de expectativas e esperanças. Né? Agora, se a gente não tem esse fim de ciclo, a gente não tem a expectativa e não tem a esperança. Né? Que a gente sabe que é extremamente importante para o nosso sistema límbico e para o nosso sistema no lóbulo frontal. A gente tem uma parte no córtex pré-frontal, córtex frontal, que é para esperança. E se a gente não tem começo e fim, a gente não desenvolve isso no nosso cérebro. Ele acaba atrofiando. Tem pessoas que têm desesperança patológica. Justamente por quê? Porque nunca conseguiu iniciar e finalizar um ciclo. Você não vê que existem muitas pessoas que fazem curso e não termina, entra na academia e não continua. Tudo que começa tem uma dificuldade de continuar e terminar. Né? Justamente por quê? Porque o lugar que eu estou, por pior que seja, ele é confortável para mim. Então, a mudança do ciclo, né? E aí o que aconteceu é que essa pessoa acostumou a não respeitar o tão maravilhoso ritual de transição que a Paula falou. Né? Quando a gente estava tentando decidir, né, o que falamos. Os rituais de transição. Ela não desenvolveu rituais de transição. Os aniversários foram só um dia, os anos novos foram só um dia, o Natal foi só um dia, a Páscoa foi só um dia. Né? E é por isso que é tão triste, às vezes, a gente destruir alguns lúdicos. Pelo menos na nossa primeira infância.
né? Algum lúdico a gente vai ter que dar para essa criança. Não importa o que for, se é o aniversário, se é o Natal, se é não importa. Mas ela vai ter que ter algum tipo de lúdico para ela construir essa espera, né? Ah, o ano que vem eu vou ganhar um chocolate melhor, ou o ano que vem eu vou ganhar um presente melhor, ou o ano que vem. Ela precisa desse simbólico, né? Toda a nossa história antropológica foi marcada por ciclos de começo, meio e fim. E não é à toa que a gente tem a morte, né? Porque para a gente é um aprendizado para esses ciclos de começo, meio e fim. Muito legal, Roger. E só para deixar para as pessoas que estão assistindo, quando a gente fala de angústia, né, você veio e reforçou essa ideia da angústia, todos nós temos angústia. Então, isso não é um privilégio de alguns, de pessoas que talvez não tenham uma fragilidade. Todos nós sentimos angústia desde criança. E angústia, de novo, é algo que nos remete ao futuro. A gente nunca tem angústia do passado. Você nunca fica angustiado porque, eu devia ter estudado. Não, isso são memórias, são arrependimentos, mas angústia é futuro. Angústia é o medo do que vem, e eu não sei o que é. E eu não consigo dar nome ao sentimento. E para eu fazer uma última provocação, já que eu falei do sextou e do domingo, como o Roger veio trazendo o ano novo como uma razão de uma nova esperança, de uma nova mudança, você já percebeu que sempre existe como é que chama o da virada? Que vai dar dinheiro para todo mundo, a expectativa é a Mega Sena da virada. O que é a Mega Sena da virada? É aquela chance que você tem de diminuir a sua angústia e criar e ser substituída por uma esperança. Você sabe que você não vai ganhar. A chance é infinitamente assim, zero, quase. Mas alguém, óbvio, vai ter que ganhar, ou talvez não. Mas isso, você faz aquela virada assim, muda a vida da pessoa. Ou seja, você criou um símbolo. Você colocou um objeto de transição para que você possa passar melhor a sua virada de ano. É interessante isso, né? O Gautier fala do troféu, que eu posso ter ou não, mas ele precisa existir. Ou não. Ele precisa existir. Né? Vou começar a jogar, então. Paulo. Não tá ouvindo? Agora estamos. Agora Cheguei mais perto. Dá para ouvir? Dá, agora dá. Eu vou compartilhar com vocês uma questão pessoal sobre o que o André falou e funcionou muito bem para mim. Teve um ano que eu tava... Cada de ano que eu tava triste. E eu geralmente... Porque eu gosto. Mas esse ano em especial eu tava triste, eu não me lembro por quê. E aí a minha família fez lá uma aposta. Que também não costumamos fazer sempre. Mas eu usei isso como uma muleta para eu me alegrar. E eu comecei a criar uma fantasia com o que eu ia fazer, com toda essa... Você viu como é importante? É claro, ganhei. Mas funcionou pensar nos resultados, no benefício que aquilo ia me gerar. Deu certo. Eu saí daquele lugar e eu estava totalmente angustiada. E a fantasia me tirou de lá. O problema da fantasia é permanecer nele, né? Eu voltei para a realidade. Sim. Mas olha só, como a fantasia ela também serve como uma corda que tira lá no fundo do poço. Então, né? Eu queria falar mais uma coisa, Roger, complementando algo que você compartilhou, sobre a perda e a falta, né? Que a gente olha para isso, né? Na questão do luto, na perda, na falta. E tá claro aqui, a gente não está falando de alguém ou falta de alguém. Algumas pessoas, né, não passaram por essa situação. Mas toda vez que a gente tem que fazer uma escolha, você está vivendo uma perda. Porque se você escolher um, você perde o outro. Então, mais simples, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não passei por nenhum problema tão grandioso assim. Nenhuma perda, não perdi nenhum ente querido e tal. Mas eu sinto... Entendeu? Não, você sente angústia também pelas pequenas coisas, porque você também perde quando você escolhe. Então, se você tem então ela faltou para você, você perdeu essa outra opção. E às vezes chegar no final do ano, te dá a liberdade de fazer esse balanço. Aquela escolha que eu fiz, ela foi boa ou não? Será que no próximo ano eu vou ter condições, vou ter possibilidade de escolher de novo e aí eu vou fazer uma escolha diferente para me dar um resultado?
Então, esse renovo também, eu gosto bastante. Muito legal. Roger, eu sei que o horário já está quase terminando. Eu cometi uma falha, esqueci de nos apresentar. E agora eu vi que a André entrou na live, a gente podia comentar da Sandra também, né, que não esteve conosco aqui hoje, mas eu esqueci de apresentar o grupo, a confraria, me perdoe. Apresentar então, por favor, André. Bom, eu sou o André Talvani e já estou com esse grupo aqui na confraria, né, desde 2022. Então, quer que eu apresente vocês? Ou... Pode fazer. Tem o nome. O Roger é o nosso mentor, né, nessa confraria. Aprendo muito com vocês. Ele nos norteia muito nesse processo todo. A Simone também é uma pessoa fantástica, está desde o início, da mesma forma que a Paula, que está aqui conosco. A Andrea, que eu vi que ela acabou de entrar aqui nos comentários, porque ela teve um compromisso. E a Sandra também, que não pôde estar conosco. Mas eu acho que o Roger talvez fale um pouco do nosso site, né? Então, talvez vocês tenham a oportunidade de conhecer os outros membros em outras lives e outras gravações que nós temos lá na página. Para quem quiser conhecer a gente um pouco, entra no nosso site, lá no nosso Instagram da Confraria e nos nossos pessoais. Lá na Confraria, vocês vão ter lá o site da Confraria, né? Que é psicanalizandonodivan.com.br. Ah, não, desculpa. O da Confraria é psicanalizandonodivan.org. Para quem quiser conhecer, né? Lá vai estar nossa ficha lá, né? Para a gente não se estender muito, né? O nosso querido André, imunologista, né? A nossa Paula, psicanalista e comissária de bordo, a nossa querida Simone, administração, RH, é isso? RH. Isso. E psicanalista. A Sandra também, que é de RH. E que fez André. falta bastante na live. E a André, que fez muita falta também, psicóloga e psicanalista. A gente tem um time muito legal de diversas áreas, todos psicanalistas, mas que vieram de diversas áreas, né? Eu vim da TI, da filosofia, né? Então, nada a ver uma coisa com a outra. Mas todos psicanalistas. Então, e é extremamente maravilhoso essa diversidade que a gente tem lá. Mas a gente, apesar de sermos completamente diferentes, temos os mesmos objetivos e pensamos como um grupo coeso, né? É uma satisfação fazer parte desse grupo. Eu espero que vocês nos conheçam melhor, cada um de nós, e vai ser um prazer a gente responder as perguntas de vocês e entrar em contato. Lá na Confraria, vão estar lá as nossas redes sociais, no site da Confraria, vão estar as redes sociais de cada um, site pessoal de quem tem, e os meios de comunicação para que vocês possam nos conhecer melhor e nos fazer perguntas. Vamos tentar fazer lives mais assiduamente, mas queria contar com o apoio de vocês, não só na presença, mas sugerir temas que sejam interessantes para vocês. Eu queria que a Simone e a Paula fechassem. Eu só ia falar para o pessoal puxar a capivara lá no site, que tem a vida de cada um lá, os nossos clientes. E aí dá para conhecer melhor lá. Pode fechar. E tem outros temas também, né? Nós temos algumas lives, a gente tem algum material lá que vai ajudar bastante, temas diferentes. Conteúdo, interessante. Tem muito conteúdo, né? E vem estudar com a gente. Sim. Paula, por favor, considerações finais. Uma honra estar aqui com vocês. Primeira aparição aqui e eu amei. Eu espero mesmo que a gente faça isso mais assim, para o público conhecer o nosso trabalho, ouvir mais a gente falar, para a gente contribuir com o mínimo possível para melhorar a vida das pessoas, para elas conhecerem mais. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Que cada um se conheça um pouco mais, no mais simples, mas no mais profundo. Foi um prazer, obrigada, eu amo ouvir vocês, espero que quem ouviu também tenha aproveitado bastante e boas festas para quem gosta. Que tenhamos um excelente final de ano sem angústias. Porque vocês não vão escapar ainda das minhas felicitações. É verdade.
Foi um Muito prazer. obrigado pela presença de todos. Foi muito Gente, bom. muito obrigado. Boa noite. Foi um prazer. Agora eu que me vire para finalizar isso aqui, né? É isso aí. Aí eu vou, segundo os universitários, eu preciso colocar vocês como colaboradores, e aí a gente sai deixando a live nos nossos perfis aí, para que todos assistam. Boa noite. Um abraço. Boa noite, gente. Gente.